Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto, adorando o nosso Deus, cantando louvor, Cantor Cristão 135. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos a Deus, ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos a Deus pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos conhecer teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Continue cantando comigo, 42, livro de Cantor, Preciosa Graça. Preciosa graça que salvou um pária como eu.
Amém. Cante ainda, quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu tão estrelado, a declarar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, te, ó meu Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, então verei a glória do Senhor, adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, te, ó meu Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E vamos cantar mais um hino, Cantor Cristão 123, Bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remendos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais
Amém, irmãos. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Irmãos, para a meditação desta noite, vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 4 da Carta aos Romanos. Eu vou fazer a leitura dos versos 21 a 25 deste capítulo 4. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós,
a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Neste domingo, onde relembramos a ressurreição do Mestre, nós temos nos versos 24 e 25 desta carta aos Romanos a lembrança disto. No verso 24 é-nos dito que nós cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Nós cremos em quem? Em Deus Pai, que pelo seu poder ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E este Cristo morreu pelos nossos pecados, foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. E para nós entendermos este argumento do apóstolo Paulo, é preciso que nós voltemos um pouco nesse mesmo capítulo e lembremos do que ele tem nos dito, do que ele tem nos ensinado. Todo o capítulo, basicamente, vai tratar do caso de Abraão e da sua fé. E é muito interessante aquilo que o capítulo 4 de Romanos, ele fala de Abraão. Ele começa dizendo que Abraão não conquistou nada pela carne, pelo poder da carne. As promessas que lhe foram dadas não se basearam na capacidade da sua carne, ou seja, do seu corpo, a capacidade humana de obter algo. Então, ele começa argumentando que na salvação se dá o mesmo. A salvação de um homem dos seus pecados, a fim de ser levado a Deus e salvo por Jesus Cristo, não é pelo poder da carne, não é pelo poder que o ser humano pode ter em si mesmo, nas suas obras, em seus méritos ou qualquer coisa que o homem possa realizar. Mas ele lembra, ali naquele princípio do capítulo 4, que Deus justifica aquele que não trabalha, mas crê. Ou seja, a justificação de Abraão não foi pelas suas obras, mas sim pelo fato unicamente dele ter crido nas promessas de Deus. Agora, o que o capítulo 4 vai nos ensinar sobre essa fé de Abraão? Afinal de contas, em que Abraão creu? Ele creu na promessa de Deus, mas ele entendeu o que significava essa promessa. Abraão sabia da promessa feita a Adão, ainda no Éden, de que Deus enviaria um descendente de mulher que desfaria tudo aquilo que o inimigo havia feito e conquistado no jardim no Éden, levando os nossos primeiros pais ao pecado. Abraão sabia da promessa de Gênesis 3,15. E ele sabia que este Redentor havia sido prometido. Então Abraão entendeu na promessa de Deus que este Redentor viria da sua linhagem, que este Redentor viria da sua família, da família gerada a partir dele e de Sara. Ele tinha motivos para duvidar da promessa, mas o texto continua falando, e ele diz no verso 19, que não enfraqueceu na fé, não atentando para o seu próprio corpo já adormecido, amortecido. Tanto ele quanto Sara já não tinham idade para gerar um menino. Mas Deus os vivificou em seus corpos físicos, para que isso fosse possível. E o verso 20 diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. A promessa era gigantesca. Deus estava prometendo a Abraão que o descendente prometido em Gênesis viria dele. Deus estava prometendo que ele daria a ele, Abraão, a sua descendência, ele daria descendência e terra, duas coisas impossíveis àquele homem. Eles não podiam gerar um filho, e a terra já tinha um dono, não podia ser conquistada por poucos homens. A promessa era tremenda, mas Abraão estava certíssimo de que Deus era poderoso para fazer. Então o verso 22 diz: assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Como Abraão foi salvo? Pela fé nas promessas de Deus. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas preste atenção no verso 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta,
mas também por nós. Agora Paulo vai usar um argumento que é precioso para todos nós. Deus não usou esse método apenas com Abraão, Ele está usando com todos nós. Deus não usou esse método apenas para levar Abraão a crer nele, mas Deus usa o método de levar os homens a confiar nele em todo o tempo. Esse sempre foi o método de Deus, não só por causa dele, mas por causa de nós também. Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, permanecemos na fé no mesmo Deus, permanecemos na fé na mesma promessa. Abraão olhava 2000 anos para o futuro, nós olhamos 2000 anos para o passado e para a ressurreição daquele que foi prometido a Abraão. Abraão olhou para um futuro que ele não sabia quando seria. Nós olhamos para o passado, onde nós sabemos quando, onde e como foi. Então aqui o que nós aprendemos é que nós podemos ter a certeza plena da nossa salvação. Deus aqui está nos ensinando sobre a certeza da justificação pela fé como algo válido e verdadeiro. Como eu posso, podemos nos questionar assim, como eu posso saber que eu sou salvo? Como eu posso saber que os meus pecados foram perdoados? Em que base eu me aproximo de Deus, tendo a certeza que Ele me ouve? Afinal de contas, como eu posso enfrentar a morte sem temor, com certeza que serei aceito por Deus, sem temor algum do juízo? Essa é uma questão crucial para todos nós. Como enfrentaremos a eternidade? Hebreus diz que a todo homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como eu posso ter plena segurança diante do juízo? Esse texto está nos mostrando como Deus fez isso por Abraão e como Deus faz isso por nós. Então ele diz, nós, os que cremos naquele quem? Em Deus nosso Pai. Ele começa por isso. Temos a certeza quem? Abraão, mas também nós, os que cremos no mesmo Deus. Então, em que exatamente nós depositamos a nossa confiança em Deus a respeito disso? Eu creio que existe muita confusão no meio evangélico sobre este aspecto da fé, e eu creio que isso está ligado à incompreensão sobre a pessoa de Deus. E esse texto e aquilo que é ligado a ele, nos é precioso a entendermos o lugar de Deus Pai, o lugar de Deus Filho e o lugar de Deus Espírito Santo na nossa salvação. Os que cremos naquele quem? Esse texto vai nos responder isso de uma forma maravilhosa. Eu creio que eu preciso estender aqui uma explicação a respeito do papel de cada membro da Trindade na nossa salvação. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3, versos 24 e 25 dizem: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Para nós entendermos o papel de cada um dos membros da Trindade e em quem nós cremos a respeito da nossa salvação, eu vou me referir aqui a Jesus como Deus Filho, a Deus como Deus Pai e também ao Espírito Santo como Deus Espírito. Então nós podemos ler o verso da seguinte forma: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Deus Filho, ao qual Deus Pai propôs para propiciação pela fé no seu sangue. O texto então está nos ensinando que Deus Pai é o autor do plano da salvação. Deus Pai é aquele que planejou a salvação, porque ele diz que Deus Pai propôs para propiciação pela fé no sangue de quem? De Deus Filho. Mas ele também nos ensina que Deus Filho é o executor desta salvação. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 5,19, que diz:
Novamente aqui eu vou usar a figura de Deus Pai e de Deus Filho. Então ele diz, isto é, Deus Pai estava em Deus Filho, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, impôs em nós a palavra da reconciliação. Divide-se bem as pessoas. Deus Pai estava em Deus Filho, nos reconciliando com Ele. Ou seja, o plano de Deus Pai foi executado por Deus Filho. E mais do que isso, no Evangelho de João, e aqui nós podemos usar as 3 pessoas da Trindade, nos é explicado assim no capítulo 3, verso 5. Deus Filho respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e de Deus Espírito, não pode entrar no reino de Deus Pai. Percebe bem a divisão das pessoas? É Jesus, Deus Filho, que está dizendo, na verdade te digo, a cada um de nós, que aquele que não nascer da água e do Deus Espírito, não pode entrar no reino de quem? De Deus Pai. Então Deus Pai é aquele que planeja a salvação, Deus Filho é aquele que executa a salvação, e Deus Espírito é aquele que aplica a salvação aos que creem. Olhe como 1 Pedro 3,18 explica isso. Porque também Cristo, Deus Filho, padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Deus quem? Deus Pai. Então Deus Filho padeceu uma vez pelos pecados, para levar-nos a Deus Pai. Aquele em quem cremos, ou os que cremos naquele Deus Pai, que ressuscitou Deus Filho dentre os mortos. Em quem então cremos a respeito da nossa salvação? Naquilo que Deus tem feito. E Ele tem, em cada pessoa da Trindade, manifestado o seu trabalho. Deus Filho morreu para levar-nos ao Deus Pai. Esta é a proclamação das Escrituras. Então, a justificação do cristão é o próximo passo que Paulo vai dar, se dá particularmente pela fé na ressurreição de Deus Filho. Ou seja, a certeza da nossa salvação se dá particularmente pela fé que temos e depositamos na ressurreição de Jesus Cristo. Os que cremos naquele Deus Pai, que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Cremos em Deus Pai, que dentre os mortos ressuscitou a Deus Filho. Então, ter fé é crer em Deus, porém não somente é crer em Deus de um modo geral. A Bíblia está dizendo aqui que nós cremos num fato específico a respeito de Deus. Muitas pessoas podem crer em Deus, mas isso não significa que elas depositaram a sua confiança nele quanto à salvação. Há muitas religiões que creem verdadeiramente em Deus. Judeus ortodoxos, usando a Bíblia, creem no Senhor. Mas aqui o texto está dizendo de algo particular que Deus Pai fez. A ressurreição de Deus Filho. Então observe a grande importância da ressurreição de Deus Filho na nossa fé. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 a 17. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus Pai, pois testificamos que Deus Pai, que ressuscitou a Deus Filho, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Deus Filho não ressuscitou. E se Deus Filho não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então a nossa salvação está baseada particularmente na fé que Deus Pai ressuscitou a Deus Filho. Então a questão da ressurreição de Jesus Cristo é colocada como central na fé que temos em Deus Pai. Romanos 10, 9
um texto que usamos muitíssimo quanto ao evangelismo diz, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos ler da forma que estamos lendo. Se com tua boca confessares ao Deus Filho e em teu coração creres que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós podemos aqui dizer duas coisas doutrinariamente sadias e corretas. A primeira, ninguém será salvo se não crer que Deus Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Este é um ponto particular da nossa fé. Não estamos falando agora de uma fé geral em Deus, mas uma fé particular em Deus Pai, que a Bíblia declara que é o autor da ressurreição de Deus Filho. Então a Bíblia está dizendo que se não crermos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, não há salvação. Mas por outro lado, quando um homem reconhece que Deus Pai ressuscitou Deus Filho dentre os mortos, este homem é salvo. É a fé particular nesta verdade. Mas Paulo ainda vai mais longe ao dizer, nós os que cremos em Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos a Deus Filho, nosso Senhor, o qual foi por nossos pecados entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então aqui nós temos a razão da justificação de Deus Filho. E há algumas coisas importantíssimas a serem declaradas aqui. A primeira, a ressurreição é a proclamação divina de que Jesus Cristo é Deus, que Ele é Deus Filho. Note aquilo que Paulo diz logo no início da carta aos Romanos. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então a ressurreição declara que Jesus Cristo é Deus. A ressurreição declara que Jesus Cristo é divino, que Ele realmente é Deus Filho. E é a ressurreição que estabelece definitivamente o fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É a prova cabal da doutrina a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo, da qual não abrimos mão. Jesus Cristo é 100% homem, Jesus Cristo é 100% Deus, e a sua divindade é confirmada pela sua ressurreição. Em segundo lugar, a ressurreição é a proclamação divina de que Jesus Cristo é Senhor sobre todos os homens. Quando foi que Ele recebeu esse título? Após ressuscitar. No estudo desta manhã, eu lhes mostrei em Lucas 24 que a primeira vez que Jesus é chamado de Senhor é após a sua ressurreição. O verso 3 diz, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Senhor aqui é um nome dado sobre todo nome, que apenas o Filho de Deus o possui. Ele é chamado de Senhor Jesus. Ninguém mais tem esse nome, além e somente Ele. Além dele, ninguém mais. Além disso, o texto nos ensina que também a morte de Jesus Cristo foi determinada por Deus Pai, o qual Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus Filho, foi entregue, por nossos pecados foi entregue. Então Deus Filho, por nossos pecados, foi entregue por Deus Pai. Aqui algumas coisas importantes a serem ressaltadas. A primeira, o texto ressalta que Jesus não foi morto, Ele foi entregue. Há uma diferença tremenda aqui, em como vemos a morte de Jesus Cristo. A Bíblia revela claramente que foi Deus Pai que entregou Deus Filho para morrer em nosso lugar. Romanos 8,32 diz, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, ou seja, Deus Pai, que nem mesmo ao Deus Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Ou seja, Deus Pai não poupou o seu próprio Filho. Ele foi entregue por nós.
Ele não foi morto, mas entregue pelo poder de Deus Pai. E aqui ele diz ainda a razão pela qual ele foi entregue. Ele foi entregue pelos nossos pecados. E pecado aqui significa transgressão, a nossa rebelião deliberada. Então a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Senhor, a razão desta morte é o pecado das suas criaturas. Sabe o que nós chamamos isto? A doutrina da expiação. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Romanos 3, 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus Pai propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. O mesmo nos é dito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, aquele quem? Deus Filho. Ele o fez, Deus Pai o fez pecado por nós, para que nele, em Deus Filho, fôssemos feitos justiça de Deus Pai. E não é também o que Isaías nos diz no capítulo 53, mas Deus Filho foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, ao entregar Deus Filho, Deus Pai deu o definitivo tratamento que o pecado necessitava. O nosso pecado, o pecado meu e seu, foi definitivamente tratado na pessoa de Deus Filho, de forma completa. E por isso, então, o texto diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. A justificação aqui é confirmada pela ressurreição de Deus Filho. É a proclamação divina que os nossos pecados foram completamente perdoados. E deixa eu lhe mostrar isso na palavra de Deus. João 19:30, que narra a morte de Jesus Cristo, diz: e quando Jesus, o Deus Filho, tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Está consumado o quê? Tudo o que estava previsto dele na lei, na palavra de Deus. Uma obra completa foi realizada. E olha o que Hebreus vai dizer desta obra completa no capítulo 7, no capítulo 9. Ele diz de Deus Filho, nosso Salvador, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. E falando de Deus Filho diz: porque isto Deus Filho fez, uma vez, oferecendo-se a si mesmo por nós. Quantas vezes Jesus morreu na cruz? Apenas uma. E o texto, tão repetido em Hebreus, uma vez, apenas uma vez, ressalta isso. O capítulo 9, verso 12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, Jesus Cristo efetuou na cruz uma obra completa, que não precisa de ser completada, que não precisa de ser repetida, porque 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo, Deus Filho, padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus Pai. Uma única vez. E todos os nossos pecados foram tratados na cruz do Calvário. Esse sacrifício perfeito é a declaração de que tudo isto é real e verdadeiro. Esse sacrifício perfeito encontra eco nas primeiras palavras de Hebreus, quando diz no verso 3: o Deus Filho, Jesus Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Você lendo o Pentateuco, o livro de Êxodo, Levítico, você há de se lembrar que o tabernáculo, depois do templo, ele tinha, por exemplo, uma mesa
Mas no tabernáculo não havia cadeiras. E por qual razão não havia cadeiras? Porque os sacerdotes jamais se assentavam. Os sacrifícios que eles ofereciam tinham que ser repetidos dia após dia, diversas vezes no dia. Aquilo jamais parava, porque os homens jamais paravam de pecar. Então era necessário que os sacerdotes tivessem seus turnos, executando o trabalho de, através daquele sangue dos animais, encobrir o pecado daqueles homens. Mas de Jesus Cristo ele diz que após fazer a purificação dos nossos pecados, após o Cordeiro de Deus morrer por nós, ele assentou-se à destra de Deus nas alturas. O que significa esse assentou-se? Significa que ele completou todo o trabalho. Nada mais havia que pudesse ser feito. Então é nisto que cremos. O verso 23 de Romanos 4 diz que não só por Abraão e a sua fé naquilo que futuramente aconteceria, não só por causa dele está escrito, mas por causa de nós também. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses somos nós, os que assim como Abraão, cremos na promessa de Deus. Para ele algo futuro, para nós algo que já se deu e que nos traz tantos benefícios. Sabemos que ele foi entregue pelos nossos pecados e a sua ressurreição é a certeza da nossa justificação. Primeiro eu quero falar a você que ainda não depositou a sua fé nesse bom Salvador. Você já notou quantas e quantas coisas você precisa repetir para calar a sua consciência quanto à salvação? Boas obras que são repetidas, sacrifícios que são repetidos, rituais que são repetidos. E quando você não pode repetir todas essas questões religiosas, a sua consciência lhe acusa. Sabe qual é o seu problema? Você ainda não descansou debaixo do sacrifício perfeito de Cristo. Leia o início do capítulo 4 da carta aos Romanos e veja que Abraão foi justificado sem trabalhar. Se fosse por trabalho, não seria graça de Deus, mas seria dívida de Deus. Sabe o que você está tentando fazer com todas as suas boas obras, seus sacrifícios, seus rituais? Você está tentando fazer com que Deus seja seu devedor. É isso que você está tentando fazer. Você está tentando comprar méritos. E isso é ofensivo à pessoa de Deus. Deus Pai, que enviou Deus Filho e o entregou pelos nossos pecados. Deus Filho, que executou a obra da salvação de forma completa e perfeita. E de Deus Espírito Santo, que está procurando te convencer desta verdade. Mas parece que você não quer permitir isso. Você precisa hoje descansar no sacrifício perfeito e completo de Jesus Cristo. Você precisa se arrepender de todo esse seu esforço tolo, inútil. Me perdoe usar essas palavras, mas eu preciso ser realista com você. De tudo isso que você tem tentado durante toda a sua vida, repetido, repetido e repetido, sem acalmar a sua consciência. Eu preciso dizer a você que a solução disto está também em, de uma vez por todas, você descansar no sacrifício de Cristo, crendo nele. E a nós que já fizemos isto, e a nós que já cremos no sangue remidor de Jesus Cristo, a nós, irmãos, agora deve ser tomado em conta que nós somos testemunhas do que Deus Pai fez em Deus Filho. Nós somos aqueles que fomos chamados a proclamar ao mundo a reconciliação. Somos embaixadores deste Salvador. Então, qual é o nosso papel?
é falar aos homens que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que eles devem crer em Deus que ressuscitou Deus Filho, que o trouxe à vida. De uma vez por todas, devem depositar sua fé em Jesus Cristo. Deus nos fez isso, embaixadores. Deus clama por nós, para que as pessoas creiam em Deus Filho. Então não nos calemos. Nesta Páscoa, onde tantos celebram Jesus Cristo morto, neste ano não, mas em anos anteriores você via as pessoas carregando uma cruz com a representação de Jesus Cristo morto sobre ela. Não, nós proclamamos Jesus Cristo vivo. Aquele que morreu foi entregue por nossos pecados, mas ressuscitou pela nossa justificação. Então não nos envergonhemos. Mas este mundo precisa ouvir esta mensagem de que Jesus Cristo vive e é o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.